introdução. Existe uma pergunta que tem intrigado a humanidade por milhares de anos. Por que o povo judeu, que representa menos de 0,2% da população mundial, conseguiu tornar-se a força dominante em quase todos os setores essenciais da economia global? Desde bancos, petróleo, mídia, internet até inteligência artificial? Como um povo que já foi perseguido, desprezado, escravizado e até esteve à beira do extermínio, pôde renascer com tanta força, não apenas sobrevivendo, mas também tornando-se mais rico, próspero e poderoso do que qualquer outro? Esta não é apenas uma história histórica, mas também uma lição de finanças pessoais para todos nós hoje. Neste vídeo, vou explorar com você os segredos da riqueza judaica que surpreenderam o mundo inteiro. Não se trata de sorte, nem de um milagre caído do céu. É o resultado de um processo que atravessou milênios, construído com visão, disciplina, conhecimento e uma extraordinária capacidade de adaptação. E talvez você, ao assistir até o final deste vídeo, encontre o seu próprio caminho para a liberdade financeira. Quando pensamos nos judeus, talvez venham à mente nomes como Albert Einstein, que transformou a física moderna, ou Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, que conecta bilhões de pessoas, ou famílias bancárias como Rothschilds e Goldman Sachs, que moldaram o sistema financeiro global. Todos eles têm algo em comum: são judeus. Mas se você acredita que eles são ricos apenas por causa de uma inteligência inata, estará ignorando a verdade mais importante. A sua riqueza não surgiu da noite para o dia. É o fruto de uma cultura que valoriza o conhecimento acima de tudo. É o resultado de séculos de perseguição, de serem obrigados a abandonar terras e bens até que lhes restasse apenas uma coisa, que nenhum inimigo poderia roubar: a sabedoria. Imagine um povo exilado em todos os cantos do mundo, sem pátria, sem propriedades fixas e, em muitos momentos da história, proibido até de possuir terras. Quando não se pode acumular bens materiais, aprende-se a acumular bens intangíveis. Para os judeus, esse bem era o conhecimento e as competências. A partir disso, tornaram-se comerciantes, credores, negociantes e, gradualmente, magnatas das finanças. No início deste vídeo, quero que você mantenha uma imagem em mente. Os judeus não enriqueceram pela sorte. Eles enriqueceram pela capacidade de ver longe, pela disciplina financeira e pela persistência em repetir, geração após geração, princípios simples, mas sólidos. E nós, pessoas comuns, também podemos aprender com eles. Talvez nunca nos tornemos um Rothschild, um Zuckerberg, ou fundemos o Google, ou controlemos o Wall Street. Mas podemos aprender como os judeus educam seus filhos sobre dinheiro. Como transformam pequenas economias em grandes patrimônios graças ao poder dos juros compostos. Como fazem o dinheiro trabalhar para eles, em vez de trocarem para sempre tempo e esforço por salário? Nesta jornada, percorreremos 4 etapas essenciais. Na primeira parte, vamos voltar no tempo e entender como as dores históricas moldaram a força dos judeus. Na segunda, vamos explorar os segredos financeiros transmitidos ao longo de milênios. Na terceira, veremos como eles superaram o Holocausto do século XX para se tornarem um centro do poder financeiro global. E na quarta parte, testemunharemos a surpreendente riqueza dos judeus hoje, entendendo exatamente como acumularam fortuna através de gerações. E por fim, deixo uma pergunta para você. Nós, que vivemos no século XXI, podemos aprender algo com o ciclo financeiro dos judeus? Esse ciclo começa com a poupança, segue para o investimento inteligente, leva à liberdade financeira, gera renda passiva, acumula-se com o poder dos juros compostos e, finalmente, é transmitido às próximas gerações. Isso não é apenas a história de um povo, pode ser também a sua história se você começar hoje. Começando pela poupança. Agora vamos iniciar nossa jornada com a primeira parte. Parte 1. História de dor, fundamentos de força. Os judeus não começaram com riqueza. Eles começaram com o exílio, com o desprezo e com feridas que nunca se apagaram. Foi exatamente dessa dor que surgiu a força para se levantarem. Ao olhar para a história da humanidade, raramente encontramos uma comunidade que tenha passado por tantas provações quanto o povo judeu. Na Bíblia, eles já tiveram um reino próprio, o Templo de Jerusalém, uma cultura brilhante. Mas então, vieram impérios poderosos como a Babilônia e Roma, que conquistaram e destruíram. Os judeus foram expulsos, escravizados e perderam a sua pátria.
Desde então, tornaram-se um povo em diáspora, espalhado pelo mundo. Durante séculos, os judeus foram proibidos de possuir terras onde se estabeleciam. Também lhes era negado o acesso a várias profissões. Essas restrições obrigaram-nos a buscar atividades móveis, independentes da terra. Tornaram-se comerciantes, artesãos, pequenos mercadores e, mais tarde, emprestadores de dinheiro. Profissões que, à primeira vista, pareciam menores, mas que abriram o caminho para acumular conhecimento em comércio, finanças e gestão de recursos. O desprezo era constante na vida judaica durante a Idade Média. Muitas vezes foram rotulados de agiotas e alvo de preconceito. Mas foi essa pressão que os ensinou a ser cautelosos em cada decisão financeira. Quando se vive num ambiente cheio de riscos, aprende-se a avaliar, a prevenir e a estar sempre preparado para imprevistos. Essa foi a raiz da extraordinária capacidade judaica de gerir riscos nos negócios e nas finanças. Além da discriminação, os judeus enfrentaram perseguições brutais. Por séculos foram expulsos de países da Europa. Dezenas de milhares foram banidos da Inglaterra, França e Espanha. Em muitos lugares, seus bens foram confiscados e suas vidas ameaçadas. No século XX, a tragédia do Holocausto tirou a vida de 6 milhões de judeus, a ferida mais profunda da história da humanidade. No entanto, o incrível é que esses acontecimentos não os destruíram. Pelo contrário, forjaram uma força interior rara. Quando todos os bens materiais podem ser roubados, resta apenas algo que ninguém pode tirar: o conhecimento. Por isso, os judeus escolheram acumular saber. Transformaram a educação no pilar da sobrevivência. Transmitiram aos filhos, desde cedo, o pensamento financeiro e as habilidades de negócios. Transformaram o aprendizado numa cultura que unia toda a comunidade. Em muitas famílias judaicas, as crianças aprendiam que o dinheiro pode se perder, mas o conhecimento não. Por isso, a educação é considerada o investimento número 1. Graças a essa filosofia, nos séculos 19 e 20, muitos judeus tornaram-se médicos, advogados, cientistas e, claro, grandes magnatas das finanças. Veja um fato: muitos bilionários judeus de hoje descendem de famílias de imigrantes pobres. Seus avós talvez fossem apenas pequenos comerciantes nos mercados europeus, mas ao valorizarem o conhecimento, criaram a base para que seus descendentes chegassem à universidade, aos negócios e ao sucesso global. A dor histórica também ensinou outro valor essencial: a solidariedade. Dentro da sua pequena comunidade, eles sempre se apoiaram. Se uma família tinha dificuldades, outras ajudavam. Se alguém iniciava um negócio, a comunidade comprava, investia e criava oportunidades. Esse apoio interno tornou-se um capital social inestimável, permitindo-lhes competir num mundo injusto. Em outras palavras, as tragédias históricas criaram uma fórmula única. Proibidos de possuir terras, aprenderam a fazer economia com o conhecimento. Desprezados, aprenderam a calcular com prudência. Perseguidos, aprenderam a unir-se. Forçados ao exílio, aprenderam a adaptar-se a qualquer ambiente. Tudo isso somado, criou uma base sólida para o sucesso futuro. Mas a base, sozinha, não basta. Uma casa só é forte se houver uma estratégia clara de construção. Os judeus não se limitaram a aprender a sobreviver. Eles desenvolveram um sistema de princípios financeiros, transmitidos de geração em geração. Foram esses princípios que os transformaram nos guardiões das chaves da riqueza. Eis a verdade que poucos mencionam: os judeus não ficaram ricos por acaso. Eles caminharam da dor para a ambição, da perda para o conhecimento, do medo para a estratégia de sobrevivência. Para entender os segredos financeiros que surpreenderam o mundo, avancemos para a parte 2, onde os princípios eternos do dinheiro no pensamento judeu serão revelados. Parte 2. Os segredos financeiros transmitidos de geração em geração. Se você pensa que a riqueza do povo judeu é apenas sorte, está enganado. Por trás disso existe todo um sistema de princípios financeiros, cultivados ao longo de milhares de anos e transmitidos de pais para filhos, de geração em geração. A primeira lição que os judeus ensinam aos seus filhos é o valor do dinheiro. Nas famílias judaicas, as crianças aprendem sobre finanças desde cedo. Assim que começam a ler, já têm contato com histórias de negócios, exemplos de poupança e até conversas sérias sobre dinheiro dentro da família. Não existe o conceito de esconder questões financeiras para as crianças.
Pelo contrário, os pais consideram isso uma lição de sobrevivência. Um princípio fundamental: o dinheiro não serve apenas para gastar, mas sim para trabalhar a seu favor. Essa é a grande diferença em relação à maioria das pessoas. Quando tem uma quantia em mãos, os judeus não correm para comprar coisas ou satisfazer desejos imediatos. Pensam primeiro em como esse dinheiro pode gerar lucro, mesmo que seja pequeno. Essa mentalidade de investir em vez de consumir cria um ciclo de acumulação a longo prazo. O segundo princípio: nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Séculos de confisco de bens ensinaram os judeus que, se concentram tudo em um só lugar, basta um acontecimento inesperado para perderem tudo. Por isso, sempre diversificam. Investem em várias áreas: comércio, bancos, imóveis, arte, educação e, hoje, tecnologia de ponta. Graças a essa diversificação, mesmo que um setor entre em colapso, eles continuam firmes em outros. O terceiro princípio: respeitar o valor do tempo. Os judeus entendem que o tempo é o bem mais precioso. Aplicam o conceito de juros compostos desde cedo e ensinam que, ao poupar e investir logo, o poder do acúmulo ao longo dos anos gera uma diferença enorme. Em vez de esperar uma grande oportunidade, preferem investir em pequenas, mas seguras. O quarto princípio: o conhecimento é mais importante do que o dinheiro. Para eles, o dinheiro pode ser tomado, mas o conhecimento não. Por isso, investem uma parte significativa da renda em educação. Muitos pais pobres vendem seus bens mais valiosos para garantir que os filhos frequentem a universidade. E esse conhecimento permite que a próxima geração construa fortunas muito maiores. O quinto princípio: manter a confiança nos negócios. Por serem uma comunidade pequena, os judeus sabem que, se perderem a confiança, não terão mais oportunidades. Por isso, nas transações, a credibilidade é prioridade. É essa a razão pela qual muitos bancos e empresas financeiras judaicas existem há centenas de anos e continuam conquistando a confiança de clientes. O sexto princípio: ver o fracasso como lição, não como fim. A história instável do povo judeu os ensinou que falhar é inevitável, mas em vez de lamentar, tratam cada fracasso como preço para comprar experiência. Ensinaram seus filhos a levantar-se, analisar erros e nunca repeti-los. O sétimo princípio: saber compartilhar. Entre os judeus, a caridade faz parte da vida. Cada pessoa é incentivada a doar parte da renda para a comunidade, para a educação e para ajudar os mais necessitados. Isso cria um círculo virtuoso. Os pobres recebem apoio e os ricos consolidam sua posição. Ao observar esses princípios, percebemos que não são teorias complexas, mas práticas simples. O que faz a diferença é que os judeus transformaram essas práticas em cultura, em hábito de vida, transmitido de geração em geração. É por isso que sua riqueza não é passageira, mas duradoura. Pense nisso. Se uma criança aprende a poupar aos 10 anos, a investir aos 15, começa a empreender aos 20 e já tem renda passiva aos 30, onde estará aos 40 ou 50? Essa é a chave da diferença. Mas os segredos financeiros são apenas uma parte da história. Para entender por que os judeus chegaram a dominar setores vitais da economia global, dos bancos ao petróleo, da internet à inteligência artificial, precisamos avançar para a parte 3. Lá você verá como transformaram conhecimento e finanças em poder econômico, surpreendendo o mundo inteiro. Parte 3. Superando o genocídio e tornando-se uma potência global. Os judeus já foram um povo desprezado, escravizado e até mesmo alvo dos genocídios mais horríveis da história. No entanto, das cinzas dessas tragédias, eles se levantaram e se transformaram numa das comunidades mais poderosas do planeta. A pergunta é: como conseguiram isso? Ao longo dos séculos, os judeus enfrentaram discriminação e ódio. No Egito Antigo, foram escravizados para construir pirâmides. Durante o Império Romano, sofreram perseguições e foram forçados a se dispersar pela Europa e pelo Oriente Médio.
O ponto mais sombrio ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando mais de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas no Holocausto, uma ferida que jamais desaparecerá da memória coletiva. Para qualquer outro povo, talvez aquilo fosse o fim, mas para os judeus tornou-se um impulso. Nos momentos mais sombrios, eles perceberam que os bens materiais podiam ser roubados, mas o conhecimento, a união e a mentalidade financeira jamais poderiam ser tomados. Agarraram-se a isso como uma chama que ilumina o caminho. Após a Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Não tinham país, nem território, nem exército, nem casas. Mas possuíam uma arma poderosa: inteligência e experiência financeira cultivadas durante séculos. Eles sabiam que, para sobreviver, precisavam tornar-se indispensáveis no sistema econômico global. E conseguiram. Os judeus rapidamente conquistaram setores essenciais da economia. O sistema bancário e financeiro foi o ponto de partida, com nomes como Rothschild, Goldman Sachs e Lehman Brothers tornando-se pilares. Essas famílias não apenas controlaram os fluxos de capital da Europa e dos Estados Unidos, mas também influenciaram a política mundial. Mas não pararam por aí. Entraram no setor do petróleo, a energia que definiu o destino do século XX. Criaram redes de empresas e alianças internacionais, do Oriente Médio aos Estados Unidos, transformando o petróleo em uma arma econômica. Quando o mundo entrou na era da comunicação e do entretenimento, os judeus já estavam em Hollywood, onde fundaram os maiores estúdios de cinema. Os filmes não eram apenas diversão, mas instrumentos que moldaram a cultura e impactaram o pensamento de bilhões de pessoas. Mais uma vez, provaram que o poder não vinha apenas do dinheiro, mas também da capacidade de controlar o fluxo de informação. Hoje, na era da tecnologia, os judeus continuam na vanguarda. De nomes no Vale do Silício a gigantes da inteligência artificial, muitas das ferramentas que você usa diariamente carregam a marca do talento judaico. Israel, apesar de pequeno, é conhecido como a nação startup, com uma das maiores taxas de empresas de tecnologia per capita do mundo. Há uma verdade pouco lembrada. De um povo massacrado, os judeus reconstruíram-se. Não apenas sobreviveram, mas tornaram-se um centro de poder global. Atualmente, estão presentes nos principais setores estratégicos: bancos, petróleo, internet, mídia e inteligência artificial. São um grupo que nenhuma economia pode ignorar. O diferencial está na capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Cada expulsão os ensinou a adaptar-se. Cada confisco os levou a aprender a diversificar riscos. Cada perseguição fortaleceu seu conhecimento. Cada genocídio transmitiu lições às gerações futuras, para que jamais se esquecessem da sobrevivência. Por isso, de um povo quase exterminado, os judeus tornaram-se símbolo de resiliência e sucesso. Mas o poder econômico e a influência global são apenas a superfície. Por trás dessa riqueza impressionante, existe um ciclo financeiro sólido, um ciclo repetido por gerações. É exatamente isso que vamos desvendar na próxima parte, o verdadeiro segredo por trás da imensa fortuna dos judeus de hoje. Parte 4. Os judeus hoje, da tecnologia à imensa fortuna. Atualmente, quando se fala em riqueza e poder global, é impossível não mencionar os judeus. Eles estão em todos os lugares, de Wall Street ao Vale do Silício, de Hollywood às grandes corporações de inteligência artificial. E o mais impressionante é que tudo o que conquistaram hoje tem uma base sólida, construída ao longo de gerações. Primeiro, vejamos a presença judaica nos setores mais essenciais da economia. O sistema bancário e financeiro continua a ser o núcleo.
Famílias judaicas de magnatas construíram uma rede bancária transnacional, controlando as maiores transações do mundo. De empréstimos a governos até fundos de investimento trilionários, a marca judaica sempre se faz presente. Mas não pararam nas finanças. Avançaram também para o setor do petróleo. No século XX, quando o petróleo era considerado o ouro negro, muitos empresários judeus tornaram-se figuras-chave na exploração, no comércio e no controle dessa fonte de energia. Com isso, conquistaram não apenas riqueza, mas também influência política. Na era digital, os judeus rapidamente se adaptaram. Internet, tecnologia da informação, inteligência artificial, em todos esses campos, há contribuição judaica. Muitas startups fundadas por judeus tornaram-se unicórnios tecnológicos, criando produtos e serviços usados em todo o planeta. Israel, apesar de pequeno em território e população, é conhecido como a nação startup, pois em cada poucos quilômetros quadrados nasce uma nova empresa de tecnologia. Em especial, no setor de inteligência artificial, os judeus estão na linha de frente. De algoritmos de aprendizado de máquina a aplicações na medicina, na defesa e nas finanças, cientistas e empresários judeus têm ajudado a moldar o futuro. Quando o mundo fala em revolução tecnológica, suas contribuições são impossíveis de ignorar. É evidente que, da finança à tecnologia, do petróleo à comunicação, os judeus não apenas participam, eles assumem posições centrais. Não esperam pelo futuro, eles o criam. Mas o verdadeiro segredo não está apenas em sua presença nos setores estratégicos, e sim na forma como acumulam e transmitem riqueza. A prosperidade judaica de hoje não surgiu do acaso. É fruto de um processo constante, cultivado por muitas gerações. Imagine o círculo financeiro que construíram. Desde cedo, uma criança judia aprende a importância da poupança. Cada moeda recebida não é para ser gasta imediatamente, mas para aprender a administrar. Ao crescer, entra no mundo dos investimentos, com princípios de diversificação de riscos e paciência de longo prazo. Eles não esperam pela sorte, constroem sistemas para que o dinheiro trabalhe por eles. O conceito de renda passiva não lhes é estranho. Investem em imóveis, ações, startups, tudo com o objetivo de gerar fluxo de caixa contínuo, mesmo enquanto dormem. E quando esse fluxo é multiplicado pelo poder dos juros compostos ao longo de décadas, o resultado é extraordinário. Uma pequena quantia poupada hoje, investida com inteligência e paciência durante 30 ou 40 anos, pode transformar-se em uma imensa fortuna. E quando esse princípio é transmitido de pais para filhos, de avós para netos, o patrimônio não apenas cresce exponencialmente, mas também se torna a base sólida de toda a comunidade. Isso explica por que, atualmente, tantos indivíduos judeus figuram entre os mais ricos do planeta. Mas sua riqueza não é fruto do acaso. É o resultado de disciplina, conhecimento financeiro e de uma cultura que olha além de uma única geração. E aqui surge a pergunta para nós: seremos capazes de aprender com esse círculo financeiro? Teremos coragem de começar pelos passos mais simples, poupar, investir e ser pacientes, para que um dia nossos descendentes colham os frutos? Os judeus provaram que a riqueza nunca cai do céu. Ela é o resultado de visão de longo prazo e disciplina inabalável. E é exatamente isso que nos leva à parte final, onde vamos refletir, olhar para essa jornada extraordinária e nos perguntar se também seremos capazes de seguir esse caminho. Conclusão: lições do círculo financeiro dos judeus. Depois de percorrer a jornada histórica e financeira do povo judeu,
Talvez você também se pergunte, qual foi o segredo que os ajudou, de um povo desprezado e vítima de genocídio, a tornar-se hoje uma das comunidades mais ricas e poderosas do mundo? Ao olhar para toda a história, vemos uma imagem clara. Os judeus atravessaram milhares de anos de tempestades, desde os tempos em que foram escravizados no Egito, passando pela perseguição romana, até a tragédia devastadora do Holocausto no século XX. No entanto, em vez de sucumbirem, escolheram levantar-se. Transformaram dor em força, a diversidade em motivação e o ódio alheio em desejo de provar o próprio valor. O segredo do sucesso deles não está na magia, mas no pensamento e na ação. Os judeus entenderam que os bens materiais podem ser perdidos, mas o conhecimento e a disciplina jamais podem ser roubados. Começaram com princípios simples, mas sólidos: poupança, investimento, paciência, diversificação, valorização dos juros compostos, criação de renda passiva e, acima de tudo, a transmissão de todo esse saber às gerações futuras. Esse é o círculo financeiro dos judeus. Um círculo fechado, mas extremamente poderoso. Aprender, poupar, investir, gerar renda passiva, aproveitar os juros compostos e transmitir os valores para a próxima geração. Um círculo que enriquece não apenas um indivíduo, mas toda uma comunidade e, no fim, uma nação inteira. Lembre-se, a riqueza judaica de hoje não caiu do céu. Não foi sorte. Não foi uma oportunidade repentina. É o resultado de séculos de acumulação, disciplina e visão de longo prazo. Isso os levou da exclusão à posição de protagonistas no poder econômico e tecnológico global. E a pergunta que resta para você é: terá coragem de iniciar o seu próprio círculo financeiro a partir de hoje? Será capaz de plantar pequenas sementes com poupança e investimento para que um dia seus descendentes colham os frutos? Terá paciência para enxergar além de uma vida, transformando o futuro da sua família e das próximas gerações? Os judeus provaram que a riqueza não é privilégio de um povo, é fruto de conhecimento, disciplina e perseverança. Se aplicar esses princípios em sua vida, você também poderá iniciar a sua jornada rumo à liberdade financeira. Poderá fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Poderá deixar que a renda passiva alimente os seus sonhos e que os juros compostos o levem à prosperidade duradoura. Não espere por milagres. Não pense que precisa de um ponto de partida perfeito. Os judeus começaram do zero, muitas vezes do negativo, em tempos de rejeição, mas tinham fé, disciplina e determinação. E isso é algo que você e eu também podemos aprender. O povo judeu é a prova viva do poder do círculo financeiro. Eles mostram que, ao poupar, investir com inteligência, construir renda passiva e deixar os juros compostos agirem, é possível criar uma riqueza sustentável. E, ao transmitir esses valores às gerações seguintes, transformam riqueza em legado, em poder e em orgulho. Se você considera essas lições inspiradoras e úteis para a sua jornada financeira, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de aprender. Continuaremos a explorar segredos financeiros e histórias inspiradoras, caminhando juntos rumo à liberdade financeira. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.